Sua mãe já entrou. Boa noite. Na, 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 na. Esperando o pessoal chegar. Tá frio, né, gente? Eu tô até coberta aqui nas pernas. Vamos começar, né? Vamos. Você atrasou 15 minutos. Eu. Ó. Eu. Pode começar então. Então, boa noite, pessoal. Que Deus esteja abençoando mais esse encontro nessa noite. E que Deus possa ser louvado, adorado e nessa noite. O Salmo de número 147, o versículo 1 diz assim: Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. E algumas coisas que a gente vai fazer nessa noite é cantar louvores ao nosso Deus. É adorá-lo, né? É colocar aqui as nossas palavras, que o nosso coração, que as canções que a gente cantar aqui sejam palavras do nosso coração para o Senhor. Que Deus esteja nos abençoando nessa noite e que tudo que for feito aqui, venha ser para que o nome do Senhor seja glorificado. Está cantando o hino do inário e depois a gente vai estar fazendo oração. Boa noite, Elisete, Maria Graça, Marcilene, Fernandinha, Leon, Ricardo, vovó, vovô, mamãe, papai, todo mundo, boa noite. Então, hino de número 49. Vencendo, vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, é soberano, chefe bendito, em tudo ele é vencedor. Ele o supremo guiando, com seu imenso poder, todos avantes, pois crentes, todos lutar e vencer. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Em suas hostes inumeráveis, seu grande império seu governo demonstra cuidado e amor sem igual. Sempre nos ama e protege com seu poder eternal. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Vencendo, vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Reis e vassalos, servos e chefes querem também seu favor. Senhor, desejo e te imploro que me permitas lutar sempre ao teu lado invencível até meus dias findar. Dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor.
vamos estar orando neste momento, pedindo a Deus que Ele esteja nos abençoando nessa live e também pedir a Deus que esteja abençoando a cada família, né, que está nos ouvindo aí nessa noite. Pai Santo, nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem a cada dia cuidado de nós, cuidado dos nossos familiares e tem também, ó Deus, operado, ó Deus, grandes bênçãos, ó Pai, em nossas vidas. E nós somos gratos ao Senhor por isso. Gratos também, ó Deus, pela vida dessas pessoas que nos ouvem e que a palavra, ó Deus, que for meditada aqui nessa noite, que as canções que foram cantadas, ó Deus, possa ir de encontro, ó Deus, com o coração de cada um. E que a Tua palavra faça morada no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Amém. Nós vamos estar cantando mais algumas canções aqui. E quem souber, canta aí em casa com a gente também. É por último. Essa aí primeiro? Isso. O nome dessa música é Quebrantado. Nossa irmã, amiga, madrinha, Elisete, pediu ela, então a gente vai estar cantando, vamos todo mundo louvar juntos. Eu olho para a cruz eu vou, Seus e participar, sua obra eu vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor,
me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Agora, né? Bom, nós pedimos para vocês que estão em casa prestarem bastante atenção na letra dessa música, que diz muito sobre o estudo que nós vamos fazer hoje, né? Então, que vocês possam estar meditando aí também, que nós sabemos que o louvor também é a palavra do Senhor, e que vocês possam estar meditando aí nesse momento, nesse louvor. O nome é Se Andarmos na Luz. Se eu disser que não tenho pecado, engano a mim mesmo, e a sua verdade não habita em mim. Se eu disser que não tenho pecado, faço dele mentiroso, e a sua palavra não habita em mim. Esta é a mensagem da dele ouvimos e anunciamos que Deus é a luz, nele não há trevas. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão com seu corpo. Se andarmos na luz, como ele na luz está, o teu sangue nos purifica de todo pecado. Se eu disser que não tenho pecado, faço dele mentiroso, a sua palavra não habita em mim. Esta é a mensagem da cruz, e dele ouvimos e anunciamos que Deus é a luz, nele não há trevas. Que Deus é a luz, nele não há trevas. Que Deus é a luz, nele não há trevas. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão
Boa noite, Cristiana, boa noite, na paz do Senhor. Nemuel, boa noite, Lohane, Elisângela, Luciano, todos que estão online assistindo a nossa live. Daniel, Márcia, Poliana, Rodolfo, Maria Clara, boa noite, Fernandinha, Marcilene, todos que estão online conosco, boa noite. E hoje nós temos... Só ajeitar aqui, peraí. Nós vamos fazer um estudo, não é? E... Deixa, que essa não cai. Nós vamos fazer um estudo que eu preparei, que eu me baseei no livro que eu estou lendo, que se chama Vaso, acho que fica o contrário, né? É self. Então, não sei. Depois eu vou mandar foto. Chama Vaso nas Mãos do Oleiro. O autor se chama Glênio Fonseca Paranaguá. Ele conta que eles fizeram na igreja deles esse livro que tem como intuito mostrar sobre a graça da salvação, né? E que eles fizeram vários estudos, então é um livro que tem vários estudos que a gente pode estar fazendo. E o nome do livro, né, muito sugestivo, Vaso nas Mãos do Oleiro. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, Vaso nas Mãos do Oleiro. Então, antes de nós começarmos, né, vou pedir vocês que abram suas Bíblias em Jeremias, para a gente ler o nosso texto base. Jeremias 18, nossa, a Bíblia abriu exatamente no lugar. Jeremias 18, de 1 a 6. Deixa eu só beber uma água aqui. Então, nós vamos ler. O vaso do oleiro. Jeremias 18, 1 a 6. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Vamos orar então para a gente começar nosso estudo. Pai querido, nós estamos aqui na tua presença, ó Pai. Te pedimos orientação, sabedoria e que das nossas bocas, ó Deus, saiam apenas palavras do teu querer para cada um que está nos ouvindo. Cuida, ó Deus, de cada um e que essa palavra possa tocar o coração e que eles possam também, ó Deus, conhecer mais da tua palavra, assim como nós. Obrigada por tudo e nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, então, fechei. Agora não abri de novo. Quase. O vaso na mão do oleiro. Sugestivamente, nós sabemos que o vaso somos nós e o oleiro é Deus. Então, deixa eu abrir aqui. Para a gente conhecer sobre essa obra do oleiro, sobre o vaso, primeiro nós precisamos saber mais sobre o vaso e depois saber mais sobre o oleiro. Para a gente saber sobre esse vaso, nós vamos dar o nome desse vaso de homem, que somos nós. E temos 3 perguntas importantes para conhecer este homem. O que é o homem? Como está o homem? E o que o homem tem feito? Então, para a gente entender, né, primeira pergunta. O que é o homem? O que você acha que é o homem? A nossa natureza humana, ela pode ser definida. E lá em Gênesis, abre pra gente, amor, Gênesis 1, 26, diz algo que é uma característica sobre a nossa raça humana, né? A nossa realidade humana, que diz... Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Isso. Então, deixa aberto aqui pra mim, dá uma olhadinha.
Primeira coisa que nós sabemos é o que o homem é. O homem é uma criatura divina, né? Que foi Deus quem fez. E nós podemos ver isso no comecinho quando diz assim, ó, façamos. Nós sabemos que Deus, ele se fez em 3 pessoas, né? Que nós colocamos como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós não vamos entrar a fundo nisso, porque isso daria um outro belo estudo, mas o nosso foco hoje é outro. Então, nós sabemos aí que ele se aparece através de um verbo, que é façamos, né? Façamos está no plural. Então, nós entendemos que aí temos Pai, Filho e Espírito Santo criando esse homem, que é Deus. Deus criou o homem. Então, primeiro, na realidade humana, o homem, ele é uma criatura divina, feito por Deus, imagem e semelhança. Até então, imagem e semelhança. Somos, né? E essa ideia do plural é uma ideia de conjunto. Então, eles estavam unidos em conjunto. Pai, Filho e Espírito, nosso Deus, nosso Pai, criou o homem, certo? Então, primeira coisa da realidade humana. Criatura divina que foi feita imagem e semelhança. E quando Deus, ele sendo, né, o relato sagrado que ele é o criador do homem, o homem foi constituído em 3 partes. É onde nós vamos ler agora, em Gênesis 2:7. Então, o homem, na sua realidade humana, primeiro ele é uma criatura divina. E ele foi constituído em 3 partes. Gênesis 2:7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Isso. Então, nesse versículo, nós podemos ver aí que nós fomos feitos em 3 partes. Nós somos feitos o corpo físico, o espírito e a alma. Como assim, Sara? Se a gente for dividir o nosso versículo que nós temos aqui. Corpo físico. Lá diz que ele foi feito do pó da terra. Então, o pó da terra caracteriza a nossa parte física, que nós fomos feitos. Essa parte física foi feita do pó da terra. O nosso espírito, ele foi soprado pelo fôlego do Pai. Então, o nosso espírito foi soprado pelo fôlego de Deus. Essa é a segunda formação. E a terceira formação é a nossa alma, né? A nossa alma, ela é a relação íntima entre esse corpo criado pelo pó e o espírito, que foi o fôlego de Deus. Então, é um meio de comunicação, a alma, né? A alma comunica-se entre o corpo físico e o espírito. São difíceis, sim, de entender, espírito e alma. É muito complicado, muito mais fácil entender um corpo físico, né, tal, do que um espírito e alma. Por quê? Pelo pecado. Então, o pecado, ele só dificulta tudo. Então, dificulta a nossa interpretação, às vezes, sobre espírito e alma também. Só porque é possível, sim, separar isso. Em Hebreus 4:12, fala sobre essa possível separação através da espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Então, a gente consegue, sim, separar esse espírito e alma, conhecer-nos através da palavra de Deus. A gente consegue, sim, separar. E eu achei magnífico um exemplo que ele deu no livro, pra gente não esquecer sobre a nossa constituição de corpo, espírito e alma. Ele pegou o exemplo da água, né? A água, para quem ainda não estudou, quem já está estudando, ela é feita de 2 moléculas de hidrogênio, partículas ou moléculas? Vou deixar isso para os biólogos químicos, sei lá. Mas, enfim, são 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então, essas moléculas, essas partículas que formam a água, nós vamos colocar como um exemplo, tá? É só uma exemplificação para a gente não esquecer depois do que cada um é. Nós também podemos nos comparar a essa água. Nós fomos constituídos aí, então, do fôlego de vida, né? E essa relação que é a alma. 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Formou-se a água. A água não é o mesmo que hidrogênio e oxigênio, ela é uma junção. Então, ela não é a mesma coisa. Ela foi criada disso, né? Mas ela não é. Então, ele diz assim, que são 2 elementos simples formando um outro. Assim, a alma humana, ela é distinta do corpo e do espírito, ainda que seja uma relação dos 2. Então, vamos exemplificar novamente. O corpo
e o espírito, né? Nós temos os dois. E temos a alma que comunica esses dois, certo? Isso, ela é criada dos dois, entretanto, ela tá ali para essa relação. Ela não tá ali para ser, né? Ela tá para ser essa comunicação entre corpo e espírito. Assim está a nossa alma. O homem, lá em Gênesis, como a gente leu né, sobre os peixes, ele tinha tudo para ser aquele que iria, como que eu falo? Cuidar de tudo isso, né? Ele ia ter propriedade para cuidar de tudo isso. O Senhor, né? Tinha tudo para ser o Senhor desse planeta e deveria conduzi-lo competentemente. Deus o criou para isso. Entretanto, Deus o fez livre também para escolher, né? E aí, lá, que ele fez a escolha, ele fez uma escolha de querer se parecer com Deus. Então, essa tem um nome, gente, chama teomania. Teomania é uma mania de querer ser Deus. Aí eu até coloquei aqui, quanto ainda manifestamos dessa mania em nós? Isso é importante. Quanto nós temos lutado para querer parecer com Deus? Né? Para agradar, para aparecer. O porquê? Isso cada um com os seus porquês. Né? Mas essa teomania, quanto ela ainda é manifestada aqui em nós? Então, nisso, nessa vontade de querer se parecer com Deus, pecou, né? Escolheu. Livre. Ele era livre. E ele escolheu o pecado. E essa raça nossa, ela tá depravada, né? No sentido de estar completamente entregue a esse pecado. Nós somos, infelizmente, suscetíveis o tempo todo. Depois que o pecou, pecou-se. Então, esse homem, o que é o homem, ele é um homem pecador. Né? E, voltando lá no exemplo da água, tem um mar que se chama Mar Morto. Eles até gostam de a questão do sal, eles pegam, né, como que fala? Eles exploram lá, né, e retiram sal e tal. Mas a água, quando ela é uma água muito suja, tô falando só desse mar, mas as outras águas também, que são muito sujas, totalmente poluídas, a parte do oxigênio, que é a parte que vai sustentar a vida nessa água, ele não funciona. Porque o oxigênio precisa de uma água limpa, né? Ele significa que a água está limpa. E há vida nessa água quando ela está limpa. Quando ela está poluída, não. Assim somos nós. Ah, Sara, quer dizer que não tem vida? Peraí, ainda não terminamos. Mas nós somos, sim, uma água poluída, uma água suja. Suja pelo pecado. Até então, calma. Em Romanos 6, 23a, diz que o salário do pecado é a morte. Então, a marca que define a nossa existência aqui na Terra é a morte. Né? É isso que nos marca. Nós pecamos e, por isso, morremos. Então, é o nosso salário. Ele é devido àquilo que trabalhamos. Se somos pecadores, vamos morrer. Isso define a gente estar aqui na Terra. Não define de quem você é. Mas isso define cada um de nós, todos nós, de forma igual. Somos pecadores e somos definidos porque, né, pecamos e vamos morrer. Logo, nós entendemos que o homem, né, somos de uma natureza muito egoísta, que com essa mania de ser Deus, nós somos injustos, somos pessoas que nos ofendem, ofendemos as pessoas. Porém, muitos buscam justificar os seus atos através dos atos do outro. Ele acha que ali ele vai culpar o outro e ele está ileso daquele pecado que ele cometeu. Peraí, gente, não é assim. O nosso maior, não vou dizer inimigo, mas o nosso maior, com quem nós mais devemos lutar é conosco, com nós mesmos, né? Então, o Evangelho de Cristo, ele tem como um objetivo me crucificar junto com Cristo. Porque ali, quando morre Cristo, morre eu. E ali morre aquele que é o maior problema da minha vida, que sou eu mesmo. Eu não pequei porque o outro fez alguma coisa e eu fui lá e pequei. Não, eu pequei. E ponto. E isso mostra o quanto vulneráveis e pequenos que somos, né, diante disso. Então,
Por isso o Evangelho diz, né, que quando Jesus é crucificado, nós somos crucificados juntos com ele para me fazer morrer. E desse modo, eu me liberto daquilo que foi o meu problema, que sou eu. Né? Em Romanos 6, 7 fala sobre isso, pois quem morreu justificado está pelo pecado. Então, se morre aquela Sara, né, ela está justificada daquele pecado. Você não tem que ficar remoendo, entendeu? Quando você entrega a sua vida para Jesus, quando você entende aquela morte na cruz e que você, aquele pecador, morreu, você é justificado. Né? Deus entende que você reconhece Jesus como seu Salvador. Isso não significa que você não vai pecar mais. Você vai continuar pecando porque, enfim, somos pecadores. Mas arrepender de todo o coração e não fazer novamente. Né? Este é o homem. Mas como está o homem hoje? Você olhando aí para a sociedade onde você vive, como que está o homem hoje? Ele está sem ser juiz de todos ou ele julga muito? Ele está tranquilo ou ele está soberbo? Né? O homem, como que é esse homem de hoje? Como nós somos hoje? O homem natural, ele se encontra obscurecido, ou seja, no escuro. Também conhecido como ignorante. Sobre o quê? Sobre esse amor de Deus. Quantos ainda estão nesse escuro e não conhecem o amor de Deus? Eles preferem, né, dizer, não, tem gente que fala, não, mas eu sou muito caridoso, eu faço muitas obras, então isso me faz alguém evoluído. Utilizam vários termos, mas não é assim, gente. Conhecer o amor de Deus através da sua palavra é magnífico. A gente vê tudo aquilo que Deus fez e tem feito por nós, porque isso tudo atual, como a gente falou semana passada, é o mesmo Deus. Tudo acontece da mesma forma ainda. Então, nós estamos aí cheios de propósitos divinos. Muitas pessoas estão, né? A gente tem visto uma onda muito grande de religiosos extremistas continuando aí como o querido Adão, né? Com a mania de querer ser Deus, de querer ser o Senhor. E continuam pessoas ainda hoje, muitas pessoas, com essa mania de Deus, de se apegar à religião, de ser extremista, né? Achando que isso é agradável, de que isso é uma justificativa, de que é um caminho. O único caminho é Jesus. Né? Então, esses caminhos extremistas religiosos não dá certo. Encontra-se hoje uma situação grave e desesperadora a situação do homem. Porque nós temos sentimentos muito egoístas, muito ambiciosos, queremos olhar apenas para o próprio umbigo, né? Não nos colocamos no lugar do outro, sabemos esperar. E essa vida longe de Deus, separada de Deus, ela é muito perigosa, nós sabemos que é. Então, nós precisamos muito ser tocados pela obra da graça de Deus, para podermos sair aí disso que é a dificuldade que o ser humano enfrenta todos os dias, que é o pecado. E aí, então, o que o homem tem feito? Né? Já que nós sabemos o que é o homem, o que ele tem sido, o que ele tem feito? O que nós temos feito? Se a gente vê as reportagens, a gente vê jornais, tudo mais que a gente acompanha de noticiário, a gente tem visto muita coisa extremista, né? E o pecado, a primeira coisa, quando Adão pecou, o que foi a primeira coisa que eles fizeram? Adão e Eva pecaram. Eles correram e fizeram tangas de folhas para tampar a nudez, né? Porque sentiram vergonha. Até hoje, quantas pessoas têm feito tangas de folhas, né? Para cobrir a vergonha? Não. As pessoas andam usando muitas máscaras, né? A história do homem é uma história de uma construção moral, que está sempre fazendo algo para se mostrar digno diante de Deus, tentando encobrir as suas verdades, a sua realidade. Então, nós sabemos que desde Adão até hoje,
1/6 de 2020, tentamos encobrir aquilo que é a realidade, aquilo que é a nossa verdade, para parecer digno diante de Deus, como se Deus não soubesse quem somos, né? Quem realmente somos. Então, Provérbios 26 e 23 fala sobre isso, né? E que nós temos feito de tudo para ser aceito desde o pecado. E que o religioso, ele tenta de toda forma, né, qualificar-se diante de Deus. Ele quer colocar-se como cheio de qualidades, tentando mascarar, tentando esconder aquilo que ele realmente é. Vive fazendo propósitos, desenvolvendo métodos para se chegar a Deus. Alguns muito radicais, muito, assim, que a gente nem acredita às vezes que eles estão fazendo, né? Que tem feito muito para receber a aprovação de Deus. Então, tem se procurado muito essa aprovação de Deus. Mas não é bem assim que nós sabemos, né? Infelizmente é o que o homem tem feito, mas não é o que é ideal, não é isso que vai agradar a Deus. E no livro fala sobre isso, né? Que toda escada construída para chegar mais perto de Deus é somente um expediente humano, que deixa a graça de Deus de lado e desconsidera a obra completa do Pai, né? De Cristo. Tudo que o homem tem feito com relação à sua vida espiritual é uma operação da graça em seu coração. Nenhuma religião poderá satisfazer a necessidade fundamental da libertação do pecado. E lá na mensagem do Evangelho, abre pra gente Mateus 11, 28. A mensagem do Evangelho de Jesus, ela destina-se àqueles que fizerem o melhor que podiam e fracassaram em sua religiosidade. Jesus Cristo não veio sobrecarregar as pessoas e colocar religião, colocar placas, colocar peso, né, sacrifícios, como a gente já falou. Ele não veio, ele veio para isso. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, ele quer alívio. Ele quer nos dar paz. E ele diz, vinde a mim. Ele tá lá. É você que tem que ir, entendeu? E não é dessas formas, continuando tentando mascarar aquilo que você é. Ele te ama pelo que você é. Você tem que assumir aquilo que você é e entregar a sua vida a ele, né? Tá, Sara, mas e cadê o vaso na mão do oleiro? Esse é o vaso. O vaso, ele era perfeito, ele era lindo, maravilhoso, a melhor obra de Deus. O vaso éramos nós, antes do pecado, né? E, como nós começamos lendo lá em Jeremias, Deus nos criou do pó da terra. E o homem, ele é uma criatura divina, né? Então, ele foi criado por Deus. E nós fomos criados por Deus como um vaso que estragou com o pecado. Às vezes as pessoas ficam um pouco assustadas. Nossa, mas falar dessa forma, né? Parece que tem que encontrar palavrinhas bonitas. Não, a gente estragou. Pelo pecado, a gente estragou esse vaso que Deus tinha feito. Entretanto, né? Acabou-se, eu até peguei o significado, desmantelando, que é ruir, desmoronar. Então, você imagina aquele vaso bem lindo, né? De repente, brotou tudo. Que fomos nós pelo pecado, né? O vaso quebrou-se pelo pecado. Porém, a obra de Cristo lá na cruz tem como ênfase refazer esse vaso. Então, o oleiro, ele não, lá a gente não leu na Bíblia que mesmo quando o vaso se desfaz todo, ele não começa de novo e faz um novo vaso. Quando Jesus foi crucificado, nós fomos juntos com ele. E lá morreu o nosso pecado também. Nós fomos sarados por ele. E aí nós somos um novo vaso. Interessante é que eu vi que ele colocou assim, destruindo aquele Adão para a sua natureza rebelde. Quando Jesus ressuscitou, com ele foi se tornando um novo homem, ou seja, um novo vaso. O vaso estragado foi desfeito em Cristo e um novo vaso foi construído. Não foi
construído, não foi remendado, ele foi construído novamente. Então é um novo vaso. Quando você entrega a sua vida, quando você se arrepende dos seus pecados, você não é reconstruído por Deus. Você é construído novamente, você é um novo vaso. Aquele lamaçal em que você vivia, ele não existe. Ele foi lavado. E não foi com água, foi com sangue, foi na cruz. Então, essa construção do novo vaso se dá através de quê? Da graça de Deus. Então não adianta querer fazer sacrifícios, aparecer ou querer colocar máscaras, ter-se esse homem cheio de tentativas. Não, a graça de Deus basta. Então é entendermos que é pela cruz. A graça de Deus é suficiente para regenerar o homem degenerado pelo pecado. Vamos voltar em Jeremias 18, 6, que diz: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Nós somos vaso, somos barro, nós somos aquilo que Deus quer que nós sejamos, né? Eu termino com uma pergunta. Se um oleiro pode fazer um novo vaso de um que havia se arruinado, seria Deus mais incompetente do que um oleiro? Não. Ele diz para Israel: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Vinde a mim. É você quem tem que ir a ele, né? E ele te diz: a minha graça te basta. Ela é o suficiente. Então, que nós possamos entregar esse homem, esse velho homem, para se tornar um novo vaso nas mãos de Deus, porque ele é sim o nosso soberano, ele conhece o nosso verdadeiro coração. Para ele nós nos derramamos, nós nos entregamos por inteiro, e pela sua graça é que nós somos sarados, perdoados e amados verdadeiramente com o verdadeiro amor, que é o amor da cruz. Então, que você hoje possa levar essa mensagem com você, o vaso, que você possa ser um vaso nas mãos do oleiro, que ele possa te moldar e quantas vezes for preciso refazer, construir. Ele não é aquele que faz por metade, ele faz por inteiro. Mas você tem que aceitar isso na sua vida e reconhecer Jesus como Salvador. Porque você morreu lá na cruz, seu pecado morreu lá na cruz e foi Jesus que morreu por você, né? Então, por nós. Então, que a gente possa todos os dias amanhecer e anoitecer dizendo: Senhor, faça a tua vontade na minha vida. E que vocês possam levar essa mensagem e que Deus fale o coração de vocês e de todos nós. Amém. E aí nós vamos terminar com uma música, com louvor, que se chama Um Vaso Novo, né? Que diz também sobre essa mensagem para nós. Ai, não, gente, fica aqui. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebre a minha vida e faça de novo. Tu queres, Senhor.
tanto que é bom ser um vaso novo. Então, vamos falar oi e tchau pra todo mundo. O que tá acontecendo aqui? Maria Graça. Boa noite, Maria Graça. Amém. Deus nos abençoe. Oi, Isaac. Boa noite, Lohane, Maria Clara, nossas adolescentes. Elisete, mamãe, Liliane. Boa noite. Dona Hilda, como eu gosto desse canto, me sinto um vaso, mas desejo que Deus vai consertar. Amém, Dona Hilda. Amém, que assim seja. Então, meus queridos, terminamos a nossa live de hoje. Deus possa abençoar a todos, abençoar nossas vidas aí durante essa semana e que você possa ser agraciado por Deus também com essa mensagem que a gente ouviu essa noite. Nós possamos sim nos colocar diante dele, né, como vasos, para que ele possa nos restaurar sempre e para que sempre tenhamos condições de manter comunhão com esse Deus. Amém. Isso. Ó, o Denis. Eita, povo do Ibel, gente. Aninha, boa noite. Boa noite a todo mundo, então, que esteve conosco. Segunda, se Deus quiser, nós estamos aqui novamente, no mesmo horário, mesmo lugar, na pandemia. Olha o Isaac sendo tão gentil. Obrigada, Isaac. Nós também amamos muito você, tá? Lindeza. Isaac. Boa noite, Deus abençoe. Vamos orar, né? Pra gente terminar a rua. Como assim, sabe? Então vamos orar. O Rodrigo vai orar pra gente, então. Pai, nós somos gratos ao Senhor pela oportunidade, ó Deus, mesmo em nossos lares, nós temos oportunidade de ouvir a Tua palavra, ó Deus. E que nessa noite, ó Deus, onde ouvimos que nós somos vasos diante do Senhor e que o Senhor tem capacidade, ó Pai, tem o poder de nos restaurar, que nós a cada dia tenhamos condições e humildade de nos colocarmos diante do Senhor. Reconhecemos, ó Deus, as nossas falhas. Reconhecemos, ó Deus, as nossas fraquezas e contarmos para o Senhor, para que o Senhor nos renove e nos faça sempre, ó Deus, um novo homem como o Senhor quer. Muito obrigado por tudo, Deus. Que o Senhor esteja falando ao coração dos nossos irmãos nessa noite. Que nós possamos praticar essa palavra. Em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus abençoe a todos e até segunda-feira que vem. A gente queria continuar mais, mas tudo bem, não tem como. Não sei se vão cansar de ouvir a gente aí na segunda-feira, vocês não vêm. Não. Segunda estamos aí. Segunda, se Deus quiser, nós estamos aí de novo. Isso. Deus abençoe muito. Um abraço para todo mundo. E sempre colocar aí que a gente está disponível para a gente poder conversar, para a gente poder orar com vocês. E dizer também, sempre, destacar aqui que a gente está aqui em nome da Igreja Presbiteriana de Coromandel, né? A gente está aí responsável pelos adolescentes e são bênçãos nas nossas vidas, esses meninos. Né? E a gente está com saudade de poder ali reunir com eles e de ter um tempo lá com eles. Que Deus possa abençoar muito a vida de vocês, nossos adolescentes, e também você aí que tira um tempinho para nos ouvir aí na segunda-feira. Que Deus abençoe muito. Amém. Então, boa noite, um beijo, um abraço virtual e tchau. Tchau, gente. Vou tirar a paradinha aí.